Muitas pessoas têm tabuleiros de Ouija apenas sentados em seus armários, acumulando poeira, e a maioria das pessoas provavelmente nunca os usou. Descobri o que eram os tabuleiros de Ouija quando tinha 16 anos, e quando perguntei aos meus pais se tínhamos um em casa, minha mãe me disse que sim, que ela tinha um enterrado em algum lugar do armário com todos os jogos de tabuleiro. Esse armário estava no porão, perto da lavanderia, um pequeno armário com várias coisas antigas dos meus pais. Fiquei intrigado em experimentar um tabuleiro de Ouija porque era um pouco supersticioso. Minha mãe me ajudou a vasculhar o armário sem perturbar a integridade e a organização de como ela havia arrumado tudo ali. E eis que, eventualmente, ela encontra essa caixa antiga e empoeirada que simplesmente dizia Ouija e tinha duas mãos segurando a peça que se move pelo tabuleiro, chamada de planchete. A caixa estava meio desgastada nas bordas, mesmo que minha mãe dissesse que eles só a tinham usado algumas vezes. A primeira coisa que fiz foi enviar uma mensagem para alguns amigos meus para virem usar o tabuleiro de Ouija comigo naquele fim de semana, quando eu estaria sozinho em casa. Para tornar mais assustador, meu amigo Liam, que tinha 17 anos, tinha um carro, então ele pegou meu amigo Jack e eles vieram direto para cá. Já eram 21 horas, estava escuro, é claro, e meus pais ficariam fora por algumas noites. Meu irmão mais novo, Adam, de 2 anos, também estava em casa, então pedi a ele que se juntasse a nós. Nós iríamos jogar no chão do sótão, que foi convertido em meu quarto. Desligamos as luzes e depois ligamos uma lanterna e a colocamos no chão, no canto do quarto, apontada para o tabuleiro. Todos nós nos sentamos em um lado do tabuleiro e seguramos a planchete e começamos a fazer perguntas. Nenhum de nós nunca tinha feito isso antes, então fizemos perguntas básicas. Eu disse, se houver alguém aí, mova a planchete. E, pela primeira vez, ela começou a se mover para a palavra sim. Adam perguntou, em quantos anos você tem? E a planchete se moveu dos números 6 para 7,67. Olhamos uns para os outros, e embora eu suspeitasse que um deles estivesse movendo, tenho certeza de que os outros também pensaram o mesmo. Todos nós fingimos e não quebramos a imersão. Fomos nos revezando fazendo perguntas. Eventualmente, perguntei ao tabuleiro, você é um demônio? E a planchete foi para a palavra sim. Nesse momento, todos rimos e quebramos a imersão, sabendo que um de nós estava brincando. Mas, de repente, a lanterna apagou e todos nós paramos de rir e ficamos com muito medo. Quem fez isso? Alguém perguntou, mas claramente não foi nenhum de nós. A lanterna estava lá no canto. Rastejei para pegá-la e continuei apertando o botão, mas ela não voltava a ligar. Liguei o abajur ao lado da minha cama e vi as expressões assustadas dos meus amigos e do meu irmão. Eu disse que foi o momento mais aterrorizante para a bateria acabar, mas também parte de mim acreditava que não era uma coincidência. Paramos de brincar depois desse momento e até saímos do meu quarto e fomos para o quintal, apenas porque estávamos todos assustados de estar na casa naquele momento. Tive que dormir naquele quarto naquela noite, embora, quando meus amigos foram embora e Ada eventualmente foi dormir, eu soubesse que também tinha que dormir. Coloquei o tabuleiro de Ouija de volta na caixa e levei-o para baixo, para fora do meu quarto. Só me senti estranho em dormir no mesmo quarto que ele naquela noite. Assim que apaguei a luz, tentei dormir imediatamente, sem ficar mexendo no celular por 1 hora, como costumo fazer. À medida que finalmente estava começando a adormecer em um estado de meio sono, algo no meu armário caiu. Imediatamente me levantei e olhei na direção da porta do armário. Acendi o abajur ao lado da cama e fui até o armário. Era um pequeno closet onde eu guardava algumas roupas. Havia um interruptor do lado de fora do armário que acendia uma única lâmpada dentro dele. Eu o acendi e olhei para a fresta na parte inferior da porta. Havia o que pareciam ser 2 sombras projetadas por pés do outro lado da porta. Assim que vi isso, comecei a gritar Adam, e corri para o quarto dele. Expliquei a ele o que acabei de ver e o levei até o meu quarto para mostrar a ele. Quando ele entrou no meu quarto, a luz do armário ainda estava acesa, mas as sombras na parte inferior da porta não estavam mais lá.
Abri a porta e não havia ninguém no armário, mas havia algo no chão. Era uma caixa de madeira que eu fiz em artes e ofícios para guardar lembranças de infância. De alguma forma, ela tinha caído e o conteúdo estava espalhado pelo chão. Não havia corrente de ar no mundo que pudesse tê-la derrubado. Não fazia nenhum sentido lógico. Dormi na cama dos meus pais naquela noite e na próxima, e por uma semana depois disso, dormi no quarto de hóspedes. Eventualmente, comecei a dormir na minha própria cama novamente, mas nunca esqueci daquela noite. Não toquei em um tabuleiro de Ouija desde então. Era uma noite sombria e silenciosa, quando um grupo de amigos decidiu se reunir para experimentar algo macabro na tábua Ouija. Movidos pela curiosidade e pela busca por emoções fortes, eles se reuniram em uma sala escura, iluminada apenas por velas tremeluzentes. Com a tábua Ouija colocada no centro da mesa, cada participante colocou as mãos no indicador e começaram a fazer perguntas para os espíritos. Inicialmente, tudo parecia tranquilo e despretensioso. As respostas obtidas eram tímidas e vagas, mas a atmosfera ficava cada vez mais tensa a cada pergunta feita. De repente, o ambiente mudou. A sala pareceu encolher, enquanto uma presença sombria parecia se materializar. As velas oscilaram violentamente e uma corrente de ar gelado percorreu o local. O indicador da tábua Ouija começou a se mover rapidamente, como se estivesse sendo controlado por uma força maligna. Uma das pessoas presentes começou a gritar, enquanto o indicador soletrava palavras desconexas e perturbadoras. A atmosfera ficava mais pesada a cada instante, e a sensação de estar cercado por algo malévolo era quase palpável. O grupo tentou encerrar a sessão, mas a tábua Ouija parecia ter assumido o controle. Os participantes estavam presos em um ritual perigoso que não podiam interromper. O medo se transformou em desespero, enquanto o indicador da tábua orquestrava uma dança sinistra pelas letras, formando mensagens inquietantes. Uma a uma, as velas se apagaram, mergulhando a sala em uma escuridão profunda. A única iluminação vinha do luar que penetrava pelas frestas da janela. O silêncio era ensurdecedor, exceto pelos sussurros ameaçadores que pareciam ecoar dos cantos sombrios. Então, uma figura sinistra emergiu das sombras, um ser de olhos brilhantes e dentes afiados. O terror tomou conta do grupo, enquanto tentavam fugir, mas suas pernas pareciam travadas, como se estivessem presos em um pesadelo interminável. A figura avançou lentamente, emitindo um som gutural e maligno. O pânico consumiu cada fibra de seus seres. E então, tudo ficou escuro. Quando a luz retornou, o grupo estava espalhado pela sala, desorientado e ensanguentado. A tábua Ouija estava partida ao meio, como se tivesse sido consumida por uma força sobrenatural. Desde aquela noite terrível, aqueles amigos nunca mais foram os mesmos. Atormentados por pesadelos constantes e pela sensação de estarem sendo vigiados, suas vidas se transformaram em um verdadeiro inferno. O mal que encontraram ao mexer com a tábua Ouija deixou marcas profundas em suas almas, um lembrete perturbador de que certas portas não devem ser abertas. Eu nunca tinha usado uma tábua Ouija até estar nos meus 20 e poucos anos. Nunca foi algo que me interessou, mas meu amigo Jorge estava brevemente conversando com essa garota que estava interessada nesse tipo de coisa. O nome dela era Mandy, e ela gostava de explorar lugares abandonados e supostamente assombrados. Um dia, ele me convidou para ir com eles e a amiga dela a uma casa abandonada, supostamente assombrada, a cerca de meia hora de carro. Ele me garantiu que a amiga era bonita para me incentivar a ir. Eu não tinha nada acontecendo naquela noite, então disse por que não? Ficaríamos fazendo isso tarde da noite. Jorge me buscou por volta das 23 horas e depois fomos buscar as garotas em um parque. Eu já tinha conhecido Mandy uma vez, mas não a amiga dela. A amiga, Carly, tinha cabelos vermelhos, um piercing no nariz e uma tatuagem na manga do braço direito.
Mandy já tinha estado nessa casa antes e disse que havia muita atividade lá, um termo que eu nunca tinha ouvido até então, mas obviamente entendia o que ela queria dizer. Sorri um pouco quando ela disse isso porque, sinceramente, achei engraçado. Eu mesmo não acreditava no paranormal, então achei um pouco hilário. Mandy trouxe uma bolsa grande com ela, então, durante a viagem, perguntei o que tinha dentro. Ela puxou uma caixa de Ouija, e depois tirou uma vela. Foi quando Jorge disse, haha, essa é a surpresa. Aparentemente, a surpresa de Mandy para Jorge era que usaríamos um tabuleiro de Ouija naquela casa abandonada. Vou ser honesto, isso não parecia muito divertido para mim, mas eu estava lá pela aventura. Mandy indicou a Jorge onde estacionar quando chegamos perto. Era uma rua escura, sem iluminação pública, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A entrada da casa estava bloqueada por um portão, então tivemos que caminhar dali. Passamos por uma área arborizada que nos levou ao quintal da casa. Mandy nos guiou até a janela dos fundos pela qual ela havia entrado da última vez. Ela era um pouco alta, então tivemos que ajudar as garotas a subir, e depois nós subimos também. Andamos pela casa por um tempo. Todos os móveis ainda estavam lá, mas estavam em ruínas. A casa não era habitada provavelmente há décadas. Eu não me assusto facilmente, mas devo admitir que estar lá dentro à noite era bastante macabro. Provavelmente seria aterrorizante estar lá sozinho. Estava completamente silencioso, exceto pelos nossos passos nos pisos rangentes. Havia retratos antigos de pessoas pendurados na parede. Pareciam ter sido tirados nos anos 50, o que me fez questionar a idade da casa e qual era a história por trás dela. Provavelmente, o casal que vivia lá morreu e não havia mais parentes para reivindicar a casa. Mandy montou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Dava para ver que ela realmente estava envolvida com aquilo. Ela assumiu a liderança, fazendo várias perguntas espirituais. A peça do planchete não se movia nas primeiras perguntas, enquanto ela continuava perguntando se havia alguém lá, se alguém podia ouvir, etc. Eventualmente, ela começou a soletrar a palavra Olá. Eu olhei para Jorge, que olhou de volta para mim, mas as garotas estavam levando a sério e até pediram para pararmos de rir, por respeito. Parei de sorrir e fiz uma expressão séria. Mandy perguntou qual era o nome dele, e o planchete se moveu lentamente pelo tabuleiro para soletrar o nome Gregory. Em seguida, ela perguntou há quanto tempo ele estava morto, e o planchete se moveu para soletrar 30 anos. Eu não acreditei nem por um segundo que aquilo fosse real. Eu sabia que Mandy ou Carly estavam fazendo aquilo. Isso continuou por algum tempo, e nós jogamos junto, até que houve um estrondo enorme lá de cima na casa. Todos nós nos assustamos e soltamos o planchete. Jorge disse, tem alguém aí? E Mandy insistiu que poderia ser o Gregory. Mandy e Carly colocaram as mãos de volta no planchete e perguntaram a Gregory se ele tinha feito aquele som. Jorge e eu interrompemos e dissemos que precisávamos sair, que se alguém estivesse lá em cima. Em seguida, vimos o planchete se mover para soletrar a palavra sim. Nesse ponto, Jorge e eu estávamos convencidos de que as garotas estavam nos pregando uma peça e que elas tinham alguém lá em cima tentando nos assustar. Ouvimos passos acima de nós. Não havia como negar que esses sons eram de passos. Jorge e eu concordamos em subir as escadas e verificar o que estava acontecendo, esperando encontrar alguém tentando nos pregar uma peça. As garotas continuaram dizendo, não subam. Subimos pelos degraus extremamente rangentes e entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto. Os móveis e tudo no quarto estavam em estado de decomposição. E havia uma porta bem no canto do quarto, provavelmente um armário. Ela estava entreaberta, e sussurramos um para o outro que achávamos ter ouvido algo dentro do armário. Eu coloquei o dedo sobre os lábios para pedir silêncio, e ouvimos claramente uma exalação atrás da porta. Saímos rapidamente do quarto e descemos correndo, esperando encontrar as garotas ainda na sala de estar, mas elas tinham desaparecido.
As velas, o tabuleiro de Ouija, tudo estava lá. Havia apenas escuridão na casa agora. Nem sequer as ouvimos sair. Saímos pela janela novamente, com pressa, e corremos para o carro. Em uma noite escura e tempestuosa, eu e meus amigos nos encontramos na escola abandonada. Um lugar decadente e sinistro que se tornou nosso ponto de encontro para experiências sobrenaturais. Movidos por uma curiosidade mórbida, decidimos explorar um mistério que pairava sobre aquele local há décadas. Ignorando os avisos de perigo, entramos na sala de aula vazia. A atmosfera carregada de tensão e o som da chuva batendo nas janelas criavam um ambiente propício para o medo. No centro da sala, colocamos um tabuleiro de comunicação espiritual e acendemos velas, criando uma luz trêmula que dançava com as sombras ao nosso redor. Com as mãos trêmulas, colocamos nossos dedos levemente sobre o indicador do tabuleiro. A princípio, tudo parecia calmo e silencioso. Então, lentamente, a peça começou a se mover, deslizando sobre as letras e números, formando palavras perturbadoras e mensagens desconexas. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a curiosidade me mantinha preso àquela experiência aterrorizante. Conforme continuávamos a interagir com o tabuleiro, uma presença sombria começou a se manifestar. O ar ficou gélido, e um vento soprou pela sala, extinguindo as velas. Nossos corações aceleraram, e um pavor indescritível nos envolveu. A atmosfera era densa, como se estivéssemos sendo observados por algo maligno. Enquanto o tabuleiro continuava a responder nossas perguntas, as respostas se tornavam cada vez mais ameaçadoras e pessoais. Parecia que algo além deste mundo estava brincando conosco, alimentando-se de nossos medos e segredos mais obscuros. Tentamos encerrar a sessão, mas as forças desconhecidas nos mantiveram presos naquele círculo de horror. Sombras começaram a se mover pelas paredes, figuras distorcidas e grotescas que se aproximavam cada vez mais. O pânico tomou conta de nós enquanto lutávamos para escapar, mas era tarde demais. O véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se rasgou, e fomos arrastados para uma realidade distorcida e impiedosa. As vozes sussurrantes ecoaram em nossos ouvidos, distorcendo nossos pensamentos e nos levando à beira da loucura. Cada um de nós foi confrontado com nossos piores pesadelos, condenados a vagar eternamente naquele limbo sombrio e tortuoso. Em outubro de 2015, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estava passando por uma fase de terror, onde estava obcecado por tudo que era assustador e sobrenatural. Com o Halloween chegando, eu também estava lendo muitas histórias assustadoras sobre tabuleiros de Ouija e as experiências das pessoas com eles. Minha curiosidade foi despertada e, por isso, encomendei um tabuleiro de Ouija pela Amazon. Quando ele chegou, esperei por uma noite em que nossos pais não estavam em casa para usá-lo. Consegui convencer minha irmã mais nova a experimentar comigo. Estávamos sentados à mesa da sala de jantar, com as luzes diminuídas, segurando o planchete. Eu fiz algumas perguntas ao tabuleiro, e tanto eu quanto minha irmã começamos a rir porque era meio estranho e engraçado. Comecei a mover a peça tentando assustar minha irmã, mas ela sabia que era eu quem estava fazendo aquilo. Depois de alguns minutos fazendo isso, começamos a ficar entediados e minha irmã queria parar. Eu disse, vamos tentar por mais alguns minutos. Depois de esperar um pouco mais, com o planchete sem se mover, decidimos desistir. Minha irmã foi para o quarto dela, e eu fui para o meu. Procurei mais histórias de tabuleiro de Ouija online e continuei lendo as experiências das pessoas. Em seguida, pesquisei o motivo de não ter funcionado para nós. Outras pessoas disseram que, na primeira vez que usaram o tabuleiro de Ouija, nada aconteceu, então decidi tentar novamente. Naquela noite, por volta da 1h da manhã, quando minha irmã já estava dormindo, desci novamente para a sala de jantar e diminuí as luzes. Mais uma vez, tentei usar o tabuleiro de Ouija, fazendo perguntas semelhantes às algumas horas atrás, mas agora com a voz mais baixa para não acordar minha irmã.
Segurei o planchete com as duas mãos, esperando que ele se movesse, mas ele nunca o fez. Em vez disso, ouvi sons vindo de cima, como passos suaves. Poderia ser minha irmã, talvez ela tenha me ouvido aqui embaixo. Os sons de passos foram seguidos por uma voz abafada, feminina, que não parecia minha irmã. A voz vinha diretamente de cima, do quarto do meu irmão mais velho, que estava na faculdade e não estava em casa. Minha irmã não estaria lá dentro. Subi as escadas silenciosamente e ouvi a voz ficando mais alta à medida que me aproximava do quarto do meu irmão. Estava vindo de lá. Eu estava curioso se minha irmã estava me pregando uma peça, mudando a voz para parecer mais grave e me assustar. Cheguei à porta e encostei a orelha nela. Ouvi a voz de uma mulher mais velha, que parecia ser minha avó falecida. Fiquei sem entender como minha irmã poderia fazer uma voz assim. No começo, não entendi o que estava sendo dito, até perceber que a voz repetia: "Vovó está aqui, Georgie", várias vezes. Eu senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Abri a porta e acendi a luz, mas não havia ninguém lá dentro. A voz havia parado. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e me encolhi debaixo das cobertas. Senti a sala girar e não conseguia formar nenhum pensamento racional sobre o que acabará de acontecer. Era tudo muito vívido para ter imaginado. Quando me acalmei, fiz uma oração antes de tentar dormir, ou pelo menos tentar. Passei a noite inteira acordado. Ainda me lembro dessa noite tão claramente, mesmo 8 anos depois.